Nunca imaginei que, aos 62 anos, o único calor humano que eu sentiria viria de mãos contratadas por hora em uma sala climatizada. Não era apenas sobre a dor nas costas ou a tensão que endurecia meu pescoço como uma barra de ferro velha e enferrujada. Era sobre o silêncio absoluto da minha vida sendo quebrado pela respiração de alguém que, por um breve momento, estava ali apenas para mim, mesmo que fosse um serviço pago. Antes de contar como um simples toque desmontou todo o meu império de solidão, convido você a seguir o canal Romances Proibidos para acompanhar esta e outras histórias de transformação. Meu nome é Ana Lúcia, e se você me visse na rua, veria uma mulher que aparentemente venceu o tempo e a vida. Tenho 62 anos, 2 filhos adultos que vivem no exterior, 2 divórcios litigiosos e um rosto que os melhores cirurgiões de São Paulo mantêm com uma precisão artística. Minha vida é um catálogo de conquistas materiais, desde o mármore importado da minha cozinha até o carro blindado alemão na garagem. Mas dentro dessa armadura dourada, existe um frio constante que nenhum casaco de cachemira consegue aquecer. Minhas manhãs são cronometradas ao segundo, preenchidas com reuniões de conselho que poderiam ser e-mails e chás beneficentes onde fingimos nos importar com o mundo enquanto exibimos joias. Vivo em um silêncio tão absoluto que consigo ouvir o zumbido da adega climatizada no meio da noite na minha mansão vazia. Meus filhos me visitam como quem visita um museu histórico, com respeito, hora marcada, mas sem tocar em nada, ansiosos para ir embora. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, a dor nos meus ombros estava insuportável. Um nó de tensão que parecia carregar o peso de todas as minhas escolhas erradas. Não era apenas uma dor muscular comum. Era o acúmulo de décadas mantendo uma postura rígida, nunca deixando ninguém me ver desmoronar ou chorar. Ordenei ao meu motorista que me levasse imediatamente ao spa mais exclusivo da cidade, buscando o único alívio que o meu dinheiro prometia comprar. Entrei na recepção arrastando minha bolsa de grife como um escudo, ignorando os sorrisos ensaiados das recepcionistas que já conheciam meu temperamento difícil e exigente. Eu detestava aquele lugar tanto quanto precisava dele, com seu cheiro enjoativo de lavanda artificial e aquela música ambiente que só aumentava minha irritação. Eu só queria que alguém tirasse a dor com eficiência técnica, sem perguntas pessoais, sem intimidade, apenas o serviço prestado. Mas quando cheguei à sala privativa reservada para clientes VIP, minha terapeuta habitual não estava lá para me receber com sua cortesia fria e padronizada. No lugar dela, estava uma jovem que eu nunca tinha visto, organizando as toalhas, brancas com um cuidado que parecia quase religioso, de costas para mim. Parei na porta, pronta para reclamar com a gerência, pronta para exigir o serviço impecável pelo qual eu pagava uma fortuna mensal. Ela se virou lentamente, e a reclamação morreu na minha garganta antes mesmo de nascer, me deixando momentaneamente sem reação. Ela não podia ter mais do que 22 anos, com cabelos pretos e lisos caindo sobre os ombros como uma cascata de tinta brilhante. A pele dela era de um pardo claro que parecia guardar o sol que eu não sentia há anos, uma mistura de traços indígenas e italianos que criava uma beleza exuberante e natural. O que mais me atingiu foram os olhos dela, cor de mel, brilhando com uma serenidade que contrastava violentamente com o meu caos interno e minha pressa. Ela não me olhou com o medo ou a subserviência que eu estava acostumada a receber de todos os meus funcionários domésticos. Ela me olhou com curiosidade, um olhar direto e profundo que parecia atravessar minhas roupas de grife e ver a mulher cansada e solitária por baixo de tudo. Ela sorriu, um sorriso simples e despretensioso que causou uma estranha arritmia no meu peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Ela disse: "Boa tarde, senhora Ana Lúcia. Meu nome é Yasmin e eu vou cuidar da senhora hoje", com uma voz suave e melodiosa. Havia uma musicalidade na forma como ela pronunciava meu nome que fazia parecer menos um título de poder e mais uma identidade esquecida. Engoli em seco, ajustando meus óculos de grau para restabelecer a distância segura, tentando recuperar minha postura de cliente insatisfeita e superior. Respondi secamente que esperava que ela tivesse mãos fortes, pois eu não estava com humor para gentilezas naquele dia cinzento. Eu queria intimidá-la, queria afastá-la,
porque algo na presença luminosa daquela menina me fazia sentir perigosamente exposta e vulnerável. Yasmin apenas assentiu, mantendo aquela calma perturbadora, e indicou a maca de massagem com um gesto gracioso e convidativo. Enquanto eu me deitava e fechava os olhos, esperando o toque genérico ao qual estava habituada. Eu não sabia que minha vida estava prestes a ser desmontada. Eu não sabia que aquelas mãos jovens estavam prestes a tocar não apenas minha pele envelhecida, mas o inverno congelado da minha alma. Deitei-me, naquela maca acolchoada com a rigidez de um cadáver sendo preparado para o velório, incapaz de relaxar os músculos das costas. Fechei os olhos e esperei pelo cheiro forte de cânfora e pelo toque mecânico, impessoal e apressado a que eu estava habituada nas sessões anteriores. Eu contava os minutos mentalmente, querendo apenas que a dor física fosse embora para que eu pudesse voltar à minha rotina vazia e segura. No entanto, quando as mãos de Yasmin pousaram sobre meus ombros pela primeira vez, meu fôlego ficou preso na garganta de puro espanto. Não houve o choque gelado do creme ou a pressão bruta de quem quer terminar logo o serviço para atender o próximo cliente da fila. As mãos dela eram quentes, emanando um calor natural que parecia irradiar diretamente para dentro dos meus ossos cansados e frios. O toque dela era firme, mas possuía uma delicadeza assustadora, como se ela estivesse manuseando uma porcelana antiga e valiosa, e não um corpo envelhecido e tenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha, não de frio, mas de uma sensação elétrica que eu havia esquecido que existia. O óleo que ela usou não tinha aquele cheiro químico enjoativo dos produtos industriais do spa, mas sim um aroma sutil e terroso. Parecia uma mistura de amêndoas doces com algo silvestre, um perfume que me lembrava mato molhado e tardes de outono, longe do concreto da cidade. Inspirei profundamente, sentindo aquele cheiro invadir meus pulmões, e pela primeira vez em anos, meus pensamentos acelerados começaram a desacelerar. Era como se aquelas mãos tivessem o poder de silenciar o ruído incessante das minhas obrigações e medos. Yasmin trabalhava em silêncio no início. Mas não era um silêncio constrangedor ou indiferente. Era um silêncio de concentração absoluta e respeito. Eu podia ouvir a respiração dela, calma e ritmada, guiando o movimento das mãos que subiam pelo meu pescoço e desciam pelas minhas omoplatas. Ela encontrava cada nó de tensão, cada ponto de dor que eu escondia sob camadas de roupas caras e postura altiva. Ela não tentava forçar o relaxamento. Ela parecia convidar meu corpo a ceder, com uma paciência que eu jamais tive comigo mesma. Em um momento, senti os dedos dela traçarem o caminho de uma cicatriz antiga que tenho nas costelas, fruto de uma cirurgia estética mal-sucedida que eu detestava olhar. Meu instinto imediato foi me contrair, envergonhada da imperfeição, envergonhada da flacidez que o dinheiro não conseguia mais disfarçar completamente. Eu esperava que ela desviasse, que ignorasse aquela área como todos faziam, fingindo que a falha na minha armadura não estava lá. Mas Yasmin fez exatamente o oposto, permanecendo ali com uma suavidade desconcertante. "A senhora carrega muito peso aqui", ela sussurrou, e a voz dela vibrou no ar condicionado da sala como uma nota musical quente e aveludada. Não foi uma crítica e nem uma observação técnica de uma massagista qualquer. Soou como uma constatação de alguém que via minha alma. Senti uma vontade absurda e ridícula de chorar, ali mesmo, com o rosto enfiado no apoio da maca, vulnerável diante de uma estranha. Como ela poderia saber que o peso não era físico, mas sim a carga de uma vida inteira de aparências? Ela continuou os movimentos, agora descendo para a região lombar, e eu percebi que suas mãos não eram apenas ferramentas de trabalho, eram instrumentos de percepção. Senti a textura da pele dela, macia, mas calejada pelo trabalho, roçando contra a minha pele fina e tratada com cremes importados. Aquele contraste entre a juventude vital dela e a minha maturidade preservada artificialmente me causou uma vertigem estranha. Eu me senti subitamente exposta, não pela nudez parcial, mas pela intimidade que aquele toque prolongado estava criando sem a minha permissão.
Pela primeira vez, não me senti como a cliente rica que pagava as contas, nem como a patroa exigente que todos temiam. Sob aquelas mãos quentes e intuitivas, eu era apenas carne, osso e uma carência infinita que doía mais do que qualquer nervo inflamado. Eu queria que ela parasse, pois a sensação era intensa demais, mas ao mesmo tempo, uma parte faminta dentro de mim implorava para que ela nunca mais tirasse as mãos dali. Eu estava sendo cuidada, genuinamente cuidada, de uma forma que nem meus maridos jamais fizeram. Yasmin pediu licença para trabalhar meus braços, e quando ela segurou minha mão esquerda, acariciando a palma com o polegar, senti meu coração disparar. Ela tinha dedos longos e fortes, e a maneira como ela segurou minha mão não foi técnica, foi quase um gesto de conforto, um cumprimento silencioso entre duas humanidades. Olhei de relance e vi que ela estava de olhos fechados, concentrada, com uma expressão serena que a deixava ainda mais bonita. Que tipo de vida aquela menina levava para ter tanta sensibilidade na ponta dos dedos? O tempo, que eu costumava controlar com rigidez militar, pareceu derreter e perder o sentido dentro daquela sala mal iluminada e perfumada. Eu não sabia se tinham se passado 10 minutos ou 1 hora inteira, desde que ela começara a sessão transformadora. Eu só sabia que, pela primeira vez em décadas, eu não estava pensando na reunião de amanhã, ou na solidão da minha casa imensa. Eu estava inteiramente presente no meu próprio corpo, redescobrindo sensações que eu julgava mortas e enterradas sob o peso da idade. Quando ela finalmente afastou as mãos e cobriu minhas costas com a toalha aquecida, senti uma perda física imediata, como se tivessem desligado o sol. O frio da sala retornou, e com ele, a realidade de quem eu era e de quem ela era, separadas por um abismo social e geracional. Yasmin disse suavemente que tínhamos terminado por hoje, e a voz dela quebrou o feitiço, trazendo-me de volta ao mundo real. Levantei-me da maca um pouco tonta, sentindo meu rosto corar sem motivo aparente. Enquanto eu me vestia atrás do biombo, com as mãos tremendo levemente ao abotoar a blusa de seda, eu a observei lavando as mãos na pia de pedra. A água escorria pelos braços morenos dela, e ela secava a pele com movimentos simples e graciosos, cantarolando uma melodia baixinha. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que eu voltaria na semana seguinte, e na outra, e na outra. Eu disse a mim mesma que era por causa da competência profissional dela, mas no fundo, enquanto saía dali, eu sabia que estava mentindo. As semanas seguintes se transformaram em um borrão indistinto, onde a única coisa nítida e colorida eram as tardes de terça e quinta-feira. Eu, que sempre me orgulhei de uma agenda impecável e inegociável, comecei a desmarcar compromissos cruciais com a facilidade de quem joga fora panfletos de rua. Reuniões de conselho foram delegadas a assistentes nervosos, e almoços com amigas fúteis foram cancelados sob a desculpa de uma saúde frágil que eu não tinha. A verdade era que eu estava desenvolvendo uma fome insaciável, não por comida ou poder, mas por aqueles 60 minutos de contato humano dentro de uma sala fechada. Tornei-me uma mentirosa profissional, inventando dores musculares que desafiavam qualquer lógica médica apenas para justificar minha presença constante no spa. Uma semana era o nervo ciático que supostamente pinçava. Na outra era uma tensão insuportável na cervical, causada pelo travesseiro de plumas de ganso importado. Eu recitava meus sintomas falsos para a recepcionista, com a seriedade de uma atriz dramática, exigindo com a arrogância de quem paga o dobro que minha agenda fosse bloqueada exclusivamente com a terapeuta Yasmin. Ninguém ousava questionar a cliente rica e excêntrica, e assim eu garantia meu refúgio semanal. A sala de massagem passou a ser o único lugar no mundo onde eu não precisava sustentar o peso da minha própria imagem de mulher de ferro. Assim que a porta se fechava e o cheiro de óleo de amêndoas invadia minhas narinas, meus ombros caíam e eu me permitia ser apenas um corpo cansado buscando reparo. Yasmin sempre me recebia com aquele mesmo sorriso sereno, sem nunca questionar a frequência absurda das minhas visitas ou a incoerência das minhas queixas físicas. Ela parecia entender que a terapia ali não era para os músculos, mas para algo muito mais profundo e dolorido que eu não sabia nomear. Com o tempo,
O silêncio respeitoso das primeiras sessões deu lugar a conversas tímidas que foram, pouco a pouco, preenchendo o vazio entre nós. Eu, que sempre mantive funcionários a uma distância segura e fria, me vi fazendo perguntas pessoais, ávida por qualquer detalhe da vida daquela menina. Descobri que ela morava na Zona Leste, que pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho e que estava economizando cada centavo para terminar a faculdade de fisioterapia. A voz dela, enquanto contava sobre suas lutas diárias, não tinha amargura ou revolta, apenas uma determinação doce que me deixava fascinada. Enquanto ela massageava, meus pés com uma dedicação comovente, eu olhava para o teto e comparava a vida dela com a dos meus próprios filhos, criados em berço de ouro. Meus filhos, que tiveram os melhores colégios e motoristas particulares, hoje mal conseguiam manter um emprego ou um relacionamento estável, sempre recorrendo à minha conta bancária. Yasmin, com suas mãos calejadas e roupas simples, possuía uma nobreza de caráter e uma força interna que todo o meu dinheiro jamais conseguiu comprar para minha família. Aquela constatação me trazia um misto de admiração por ela e uma vergonha profunda do meu próprio fracasso materno. Ela também começou a me fazer perguntas, e pela primeira vez em anos, alguém parecia genuinamente interessado nas minhas respostas e não no que eu poderia oferecer. Ela perguntava sobre meus livros favoritos, sobre as viagens que fiz na juventude, sobre as flores que eu cultivava no meu jardim de inverno. Não havia interesse financeiro na voz dela, apenas uma curiosidade humana e pura que me desarmava completamente. Eu me pegava contando histórias que não contava a ninguém, rindo baixinho enquanto ela desfazia os nós das minhas costas, sentindo-me leve como uma pluma. Houve um dia em que meu celular tocou incessantemente dentro da bolsa, vibrando com a urgência do mundo lá fora que eu tentava ignorar. Era meu filho mais velho, provavelmente ligando para pedir mais um adiantamento da herança disfarçado de investimento em um negócio duvidoso. Yasmin parou as mãos por um momento e perguntou se eu precisava atender, preocupada, mas eu disse para ela continuar e deixar tocar até a bateria acabar. Naquele momento, o toque morno das mãos dela na minha pele valia mais do que qualquer império ou qualquer laço sanguíneo que só me trazia cobranças. A intimidade crescia nesses pequenos momentos, criando um casulo onde a diferença de 40 anos entre nós parecia dissolver-se na penumbra da sala. Eu comecei a notar detalhes nela que iam além da beleza física. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, o jeito como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava. Eu decorava cada expressão dela como se fosse estudar para uma prova, guardando aquelas imagens para me aquecerem nas noites solitárias na minha mansão gelada. Eu estava me viciando na presença dela, na validação silenciosa que ela me dava, apenas por estar ali, cuidando de mim. Às vezes, uma vontade avassaladora de presenteá-la tomava conta de mim. Um impulso antigo de resolver tudo com o cartão de crédito ilimitado. Eu queria pagar a faculdade dela, comprar um carro para que ela não sofresse no transporte público, dar-lhe roupas que realçassem sua beleza. Mas eu me segurava, mordendo a língua, aterrorizada com a ideia de que ela pensasse que eu estava tentando comprá-la como fazia com tudo na minha vida. Eu não queria que ela se sentisse em dívida. Eu queria que ela gostasse de mim, Ana Lúcia, e não da minha carteira recheada. No entanto, a linha entre a cliente generosa e a mulher carente estava ficando cada vez mais tênue e perigosa a cada sessão que passava. Eu comecei a deixar gorjetas exorbitantes na recepção, valores que eu sabia que fariam diferença no mês dela, mas que para mim eram troco de café. Ela agradecia com uma timidez que me encantava, mas eu via nos olhos dela um certo desconforto, uma dignidade que recusava a caridade fácil. Isso só fazia com que eu a admirasse ainda mais, aumentando o abismo entre o mundo fútil onde eu vivia e a realidade concreta dela. O medo começou a se instalar no meu peito, o medo terrível de que ela conseguisse um emprego melhor, de que ela fosse embora, de que ela desaparecesse. Eu me pegava monitorando a agenda do spa, sofrendo por antecipação nos dias em que não haveria, sentindo a abstinência do seu cheiro e do seu calor. Eu, uma mulher poderosa que comandava empresas e destinos, estava me tornando refém emocional de uma menina de 22 anos
que mal sabia o poder que tinha sobre mim. Era patético, era perigoso, e era a melhor coisa que eu sentia há décadas. Numa daquelas tardes, enquanto eu saía do spa flutuando em nuvens de relaxamento temporário, notei que o céu de São Paulo estava escurecendo rapidamente. Nuvens pesadas de chumbo se acumulavam no horizonte, prometendo uma daquelas tempestades que paralisam a cidade e transformam as ruas em rios. Eu não sabia, enquanto entrava no meu carro blindado e seguro, que aquela tempestade que se aproximava seria o catalisador que quebraria definitivamente as barreiras profissionais entre nós. O destino estava prestes a intervir, e eu não teria como fugir. A chuva desabou sobre São Paulo com uma violência bíblica, transformando as ruas dos jardins em rios de lama e desespero urbano em questão de minutos. De dentro do meu carro blindado, protegido do caos por vidros à prova de balas e um isolamento acústico perfeito, eu observava o mundo se desfazer em água. O motorista manobrava com a perícia de quem transporta cargas preciosas, mas minha mente estava longe dali, ainda presa na sala perfumada do spa que tínhamos acabado de deixar. Eu me sentia segura, seca e intocável, mas uma inquietude estranha me fazia tamborilar os dedos no couro bege do banco traseiro. Ao dobrarmos a esquina da rua do spa, meus olhos captaram um vulto solitário encolhido sob o toldo minúsculo de uma loja fechada, tentando se proteger da ventania. Reconheci imediatamente a silhueta, mesmo curvada e trêmula, abraçando a própria bolsa contra o peito como se fosse um escudo inútil contra a tempestade. Era Yasmin, a mesma mulher que há poucos minutos irradiava calor e controle, agora reduzida a uma figura frágil e encharcada esperando um ônibus que certamente não passaria tão cedo. Ver as mãos que me curavam tremendo de frio provocou um aperto doloroso e imediato no meu peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Sem pensar nas regras de segurança que meu ex-marido tanto pregava, ou no que meu motorista pensaria, dei a ordem para parar o carro imediatamente. O veículo deslizou até o meio-fio e eu baixei o vidro fumê apenas o suficiente para que minha voz atravessasse o ruído da chuva torrencial. Ela se assustou, recuando um passo, os olhos arregalados e o cabelo preto grudado no rosto pálido, parecendo uma menina perdida e não a profissional competente que eu conhecia. Chamei o nome dela, não como a cliente exigente, mas com uma urgência que surpreendeu até a mim mesma, ordenando que ela entrasse antes que pegasse uma pneumonia. Ela hesitou, olhando para o carro de luxo como se fosse uma nave espacial pousada na calçada, consciente da distância abissal que separava nossos mundos. Insisti, abrindo a porta pesada e liberando o ar quente e climatizado do interior para a calçada gélida, um convite irrecusável diante do dilúvio. Quando ela finalmente entrou, trazendo consigo o cheiro de chuva, asfalto molhado e aquele aroma doce de baunilha que era só dela, o espaço no banco de trás encolheu subitamente. O carro, antes imenso e vazio, agora parecia minúsculo, carregado com uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Yasmin se encolheu no canto oposto ao meu, pedindo desculpas profusamente por estar molhando o tapete importado e o estofado de couro claro. Eu queria rir da preocupação dela. Queria dizer que eu poderia comprar 10 carros daqueles, mas que não poderia comprar a sensação que a presença dela me causava. Em vez disso, peguei uma manta de cachemira que eu sempre deixava dobrada no console e estendi para ela, num gesto que roçou nossas mãos. O contraste entre a pele gelada dela e a minha mão quente foi um choque térmico que reverberou por todo o meu corpo, despertando instintos de proteção que eu julgava adormecidos. O trajeto seria longo por causa do trânsito caótico, e o silêncio que se instalou não era o do relaxamento, mas de uma tensão vibrante e palpável. Eu podia ouvir a respiração dela se acalmando aos poucos, o som suave dos dentes batendo de frio diminuindo conforme o aquecedor fazia efeito. Eu a observava de soslaio, vendo as gotas de água escorrerem pelo pescoço dela, traçando caminhos que eu desejei, por um segundo insano, secar com os meus próprios dedos. A intimidade forçada daquele cubículo de luxo em movimento estava derrubando barreiras sociais com uma rapidez aterrorizante. Perguntei onde ela morava para orientar o motorista,
e o endereço que ela murmurou com vergonha ficava do outro lado da cidade, em uma zona periférica que eu só via nos noticiários. O motorista franziu a testa pelo retrovisor, mas um olhar meu bastou para que ele seguisse a rota sem questionar a segurança ou a lógica. Enquanto o carro avançava lentamente pelo congestionamento, começamos a conversar, e a voz dela, rouca pelo frio, preencheu o ambiente estéril do carro com uma humanidade vibrante. Falamos sobre a chuva, sobre o dia cansativo, sobre coisas banais que, ditas ali, ganhavam um peso de confidência. Em um momento ela se virou para mim e elogiou meu perfume, dizendo que era o cheiro mais sofisticado que ela já tinha sentido na vida, um cheiro de poder e calma. O comentário, feito com tanta inocência e sinceridade, me desarmou completamente, fazendo-me corar como uma adolescente no banco de trás de um cinema. Eu, que usava aquela fragrância francesa caríssima como uma armadura para afastar as pessoas, me vi feliz por ela ter gostado, por ela ter notado. Aproximei-me um pouco mais, sob o pretexto de arrumar a manta sobre os ombros dela, e senti o calor do corpo dela irradiando, misturando-se ao meu. A viagem se transformou em uma transição lenta entre dois universos, saindo das avenidas largas e iluminadas dos bairros nobres para ruas estreitas, esburacadas e mal iluminadas. Eu via a atenção de Yasmin aumentar à medida que nos aproximávamos da casa dela, como se ela temesse que eu a julgasse pela pobreza do seu entorno. Mas tudo o que eu conseguia sentir era uma raiva surda do mundo por permitir que alguém tão precioso vivesse em condições tão difíceis e uma admiração crescente pela força que ela tinha para enfrentar aquilo todos os dias. Eu não via a paisagem degradada lá fora. Eu só via a dignidade inabalável da mulher ao meu lado. Quando o carro finalmente parou em frente a um portão de ferro simples em uma rua íngreme, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina e melancólica. Yasmin devolveu a manta, dobrando-a com cuidado reverente, e seus olhos encontraram os meus em um agradecimento silencioso que valia mais do que qualquer pagamento. Por um instante ficamos paradas, presas naquele olhar, e eu senti uma vontade avassaladora de segurá-la ali, de não deixá-la sair para o frio e para a realidade dura que a esperava. A tensão entre nós era tão espessa que parecia que o ar tinha se tornado sólido, carregado de palavras não ditas e desejos reprimidos. Ela abriu a porta e o ar frio da noite invadiu nosso casulo, quebrando o encanto e trazendo a realidade de volta com um golpe seco. "Boa noite, Dona Ana Lúcia", ela disse, e o uso do "dona" foi como uma facada, restabelecendo a hierarquia que tínhamos esquecido durante o trajeto. Eu observei enquanto ela corria até o portão, destrancando-o com pressa, e acenava uma última vez antes de desaparecer na escuridão da casa simples. Meu corpo inteiro doía com a ausência dela, uma dor fantasma de um membro amputado que eu nem sabia que tinha até ela ir embora. O caminho de volta para minha mansão foi a jornada mais solitária da minha vida, cercada pelo luxo que agora parecia frio, estéril e sem sentido. O cheiro de baunilha dela ainda pairava no ar do carro, um fantasma sensorial que me assombrava e me provocava. Eu encostei a cabeça no vidro frio, observando as luzes da cidade passarem como borrões, e compreendi com terror que eu não poderia mais voltar a ser apenas a cliente das terças-feiras. Aquele toque de mundos tinha aberto uma fenda na minha armadura, e por essa fenda, a luz de Yasmin estava entrando, iluminando cantos da minha alma que eu preferia ter deixado no escuro. A mansão nunca pareceu tão silenciosa e opressiva quanto nos dias que se seguiram àquela carona na chuva, transformando cada cômodo decorado em uma cela de ouro maciço. Eu precisava de uma desculpa, qualquer motivo plausível que não fosse o meu desespero emocional, para trazer a presença iluminada de Yasmin para dentro do meu mundo protegido. A oportunidade surgiu na forma de um convite dourado sobre minha mesa de escritório. O jantar beneficente anual que eu oferecia para a alta sociedade paulistana. Normalmente eu contratava uma equipe enorme e impessoal para lidar com tudo, mas desta vez vi ali a brecha perfeita para tê-la por perto sem levantar suspeitas. Na sessão seguinte no spa, enquanto ela trabalhava nos meus ombros tensos, fiz a proposta com uma casualidade ensaiada que escondia meu nervosismo adolescente. Disse que minha governanta estava doente,
que eu precisava de alguém de confiança para coordenar a equipe de garçons e cuidar dos detalhes finais da recepção. Ofereci um pagamento que eu sabia ser irrecusável, o equivalente a 3 meses do salário dela, mascarando minha carência com a generosidade de uma patroa benevolente. Ela hesitou por um segundo, surpresa com o convite fora do padrão, mas a necessidade financeira falou mais alto, e ela aceitou com aquele sorriso grato que sempre me desarmava. A noite do evento chegou trazendo uma ansiedade que eu não sentia há décadas, uma taquicardia que nada tinha a ver com os 200 convidados importantes que logo chegariam. Eu me olhava no espelho do quarto, ajustando o vestido de seda azul marinho e as safiras que valiam uma fortuna, sentindo-me uma impostora dentro da minha própria pele. Eu não estava me arrumando para os colunistas sociais ou para os empresários influentes. Eu estava me arrumando para a menina que estaria na cozinha, vestida de preto e branco. A percepção de que a opinião dela importava mais do que a de todo o meu círculo social foi um golpe de realidade assustador. Quando desci as escadarias de mármore, o burburinho da festa já havia começado, com o tilintar de taças de cristal e risadas artificiais preenchendo o ambiente climatizado. Meus olhos varreram o salão principal, ignorando os cumprimentos vazios e os beijos no ar, procurando desesperadamente pela única figura real naquele teatro de aparências. Eu a encontrei perto do bar, organizando as bandejas com uma concentração séria, vestindo um uniforme simples que, ironicamente, a deixava mais elegante do que qualquer mulher ali. Sem joias, sem maquiagem pesada, ela irradiava uma beleza natural que fazia o luxo ao redor parecer vulgar e excessivo. Tentei manter meu papel de anfitriã perfeita, circulando entre os grupos, sorrindo e aceitando elogios sobre a decoração, mas minha atenção estava permanentemente dividida. Eu observava, com um misto de orgulho e irritação, como Yasmin se movia com graça entre as pessoas que nem sequer se davam ao trabalho de olhar para o rosto dela. Para eles, ela era apenas parte da mobília, uma mão invisível que servia champanhe francês, mas para mim, ela era o único ponto de cor em um filme em preto e branco. Cada vez que nossos olhares se cruzavam através do salão lotado, eu sentia um choque elétrico, um segredo compartilhado que fazia meu coração disparar. A hipocrisia daquela noite começou a me sufocar. O contraste entre a futilidade das conversas ao meu redor e a luta digna de Yasmin tornando-se insuportável. Ouvi amigas comentarem sobre viagens para a Europa e plásticas recentes, reclamando de problemas minúsculos enquanto bebiam vinhos que custavam mais do que o aluguel da casa de Yasmin. Senti um nojo repentino daquele mundo que eu passei a vida inteira construindo e protegendo, percebendo o quão vazio ele era sem o calor humano verdadeiro. Eu queria gritar, queria expulsar todos dali e ficar apenas com a paz que a presença dela me trazia. A tensão atingiu o pico quando Beatriz, uma velha conhecida da sociedade que se orgulhava de ser direta e cruel, estalou os dedos na direção de Yasmin como se chamasse um cachorro. Vi o rosto de Yasmin corar de humilhação, enquanto Beatriz reclamava em voz alta que a bebida não estava gelada o suficiente, usando um tom condescendente que me fez ferver por dentro. Beatriz nem sequer olhou para ela, tratando-a como um ser inferior cuja única função era satisfazer seus caprichos ridículos. Yasmin baixou a cabeça, pedindo desculpas com aquela humildade que partia meu coração, pronta para correr e resolver o problema. Não pensei nas consequências sociais ou na etiqueta que rege esses eventos. O instinto de proteção rugiu dentro de mim como uma leoa defendendo sua cria. Atravessei o salão em passos rápidos e firmes, o som do meu salto no piso ecoando como tiros de aviso, e parei ao lado de Yasmin, tocando levemente no braço dela. Olhei para Beatriz com o sorriso mais gelado que consegui formular. Aquele sorriso que eu usava para demitir executivos incompetentes, e disse com voz baixa e perigosa para ela moderar o tom. O silêncio que se formou ao redor foi instantâneo, pois ninguém esperava que Ana Lúcia defendesse a ajudante. Beatriz ficou boquiaberta, gaguejando uma desculpa sem sentido, chocada por ter sido repreendida publicamente na minha casa. Eu não dei espaço para réplicas. Virei-me para Yasmin e, na frente de todos, pedi que ela me acompanhasse até a cozinha para resolvermos um assunto importante, tirando-a daquela linha de fogo. Enquanto caminhávamos lado a lado para longe dos olhares curiosos,
Senti a mão dela tremer levemente sob o meu toque protetor. Eu não me importava com os boatos que surgiriam na manhã seguinte. Eu só me importava em tirar aquela expressão de medo do rosto dela. Entramos na copa, longe do barulho da festa, e o alívio no rosto dela foi visível, como se ela tivesse acabado de escapar de um naufrágio. Ela me olhou com os olhos marejados e sussurrou, um obrigada trêmulo, não apenas por eu tê-la tirado de lá, mas por tê-la validado como ser humano diante daquelas pessoas. Aquele olhar de gratidão e admiração que ela me lançou valeu mais do que qualquer elogio que eu já recebi em toda a minha vida. Ali, no silêncio da copa, rodeadas por bandejas de prata e garrafas vazias, a barreira patroa empregada sofreu sua maior rachadura. Fiquei ali parada, respirando o mesmo ar que ela, lutando contra a vontade insana de abraçá-la e prometer que ninguém nunca mais a trataria daquele jeito enquanto eu estivesse por perto. A festa continuava lá fora. O mundo girava com suas regras cruéis, mas naquele pequeno espaço iluminado por luz fria, só existíamos nós duas. Eu disse a ela para descansar um pouco, que ela não precisava voltar para o salão, que eu inventaria qualquer desculpa para a ausência dela. Ela sorriu, e aquele sorriso simples iluminou a cozinha inteira, fazendo meu estômago dar voltas. Quando finalmente voltei para o salão para encerrar a noite e dispensar os convidados, eu o fiz com uma pressa indisfarçável, contando os segundos para que a casa ficasse vazia novamente. Eu sabia que, quando a última porta se fechasse e o último motor fosse ligado na rua, Yasmin ainda estaria lá, esperando para finalizar o serviço. E a perspectiva de ficar sozinha com ela na imensidão daquela mansão silenciosa me trazia um misto de terror e excitação que eu não sentia desde a minha juventude distante. A verdadeira noite estava apenas começando. Quando o último carro importado cruzou o portão de ferro e o silêncio finalmente reconquistou a mansão, senti um peso imenso sair dos meus ombros, como se eu tivesse despido uma armadura de chumbo. A casa, antes vibrante com vozes falsas e risadas estridentes, mergulhou naquela quietude solene que eu costumava odiar, mas que naquela noite parecia cúmplice e carregada de promessas. Eu tirei os sapatos de salto alto ali mesmo no hall de entrada, sentindo o mármore frio contra a sola dos meus pés. Um ato de rebeldia doméstica que eu jamais cometeria em dias normais. Eu não era mais a anfitriã perfeita. Eu era apenas uma mulher exausta caminhando em direção à única fonte de calor que restava naquela casa imensa. Caminhei em direção à cozinha, seguindo o som suave de louça sendo manipulada, o coração batendo num ritmo descompassado que denunciava minha ansiedade juvenil. Encontrei Yasmin de costas, secando as últimas taças de cristal com um pano de linho, a luz amarelada da luminária pendente criando uma aura dourada ao redor da silhueta dela. Ela parecia pertencer àquele lugar mais do que eu, movendo-se com uma naturalidade e uma paz que transformavam minha cozinha industrial e fria em um lar de verdade. Parei no batente da porta por um momento, apenas observando, querendo eternizar aquela imagem doméstica que parecia um sonho proibido. Ela se virou ao sentir minha presença, e o sorriso cansado que ela me ofereceu foi tão genuíno que senti minhas pernas fraquejarem. Insisti que ela parasse imediatamente, que deixasse a bagunça para a equipe de limpeza da manhã seguinte, pois não era justo que ela trabalhasse até aquela hora. Mas ela negou com a teimosia doce de quem tem orgulho do que faz, dizendo que só faltava guardar os cristais e que não conseguia deixar nada pela metade. Sem pensar muito, movida por um impulso de estar perto, peguei um pano seco e comecei a ajudá-la, ignorando os protestos dela de que aquilo não era trabalho para a patroa. Ali estávamos nós, lado a lado na ilha de granito, eu com meu vestido de seda de milhares de reais, e ela com seu uniforme preto simples, unidas pela tarefa banal de secar copos. O cheiro de vinho tinto que restava nas taças se misturava com o perfume da pele dela, aquele aroma de baunilha e sabonete simples que, para mim, era mais inebriante que qualquer fragrância francesa. O silêncio da casa amplificava cada som. O tilintar do cristal, o roçar dos tecidos e, principalmente, o som entrecortado das nossas respirações que tentavam, sem sucesso, manter um ritmo calmo. Para quebrar a tensão que crescia como uma maré, servi 2 taças do melhor vinho que havia sobrado
e ofereci uma a ela, transformando a relação de trabalho em algo indefinido e perigoso. Sentamos nos bancos altos da bancada, as luzes da cozinha diminuídas, criando um cenário de intimidade que parecia nos isolar do resto do mundo e das convenções sociais. O álcool e o cansaço afrouxaram minhas defesas habituais, e eu me peguei desabafando sobre o vazio daquela noite, sobre como me senti ridícula no meio daquelas pessoas que só viam meu dinheiro e minha posição. Confessei a ela, com a voz embargada pelo vinho e pela vergonha, que me sentia um fantasma na minha própria vida, uma mulher velha e invisível, tentando desesperadamente manter a relevância. Tirei os óculos e esfreguei os olhos, sem me importar se a maquiagem estava borrada ou se as rugas ao redor dos olhos ficariam mais evidentes sob aquela luz. Eu queria que ela visse a Ana Lúcia real, com todas as falhas e inseguranças que as plásticas e o botox não conseguiam mais esconder. Eu esperava um olhar de pena ou um silêncio constrangedor, mas o que recebi foi algo que abalou minhas estruturas. Yasmin pousou a taça devagar e virou o banco para ficar de frente para mim, seus joelhos roçando levemente nos meus, enviando uma corrente elétrica pela minha pele. Ela me olhou com uma seriedade profunda, os olhos cor-de-mel varrendo meu rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe, cada linha, cada marca do tempo. Ela disse com uma firmeza surpreendente que eu estava errada, que eu não era invisível, que eu era a mulher mais magnética e impressionante que ela já tinha conhecido em toda a vida dela. A senhora não tem ideia da força que transmite, nem da beleza que tem quando sorri de verdade, ela sussurrou. E o elogio não soou como bajulação de funcionária, mas como uma confissão íntima. Ela levantou a mão hesitante e, num gesto de coragem impensável, tocou meu rosto, o polegar traçando a linha do meu maxilar com uma delicadeza que me fez fechar os olhos e suspirar. Aquele toque não era profissional, não era terapêutico, era pessoal, era desejo, era uma adoração silenciosa que eu jamais esperei receber de alguém tão jovem e cheia de vida. Abri os olhos e encontrei o rosto dela perigosamente perto do meu, tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dela misturada ao aroma do vinho. O tempo parou completamente naquela cozinha. Não existia passado, não existia futuro, não existiam filhos, ex-maridos ou sociedade hipócrita. Só existia a boca de Yasmin, entreaberta e convidativa, e a minha necessidade avassaladora de ser beijada, de ser tocada, de ser possuída por aquele sentimento que eu julgava morto. Eu me inclinei minimamente em direção a ela, atraída como uma mariposa para a luz, meu corpo inteiro vibrando em uma frequência que eu desconhecia. Nossos narizes se roçaram, um toque sutil e devastador, e eu vi as pupilas dela dilatarem. Vi o desejo cru e honesto refletido naqueles olhos jovens. Por um segundo, eu acreditei que poderia ter aquilo. Acreditei que tinha o direito de ser feliz e de sentir aquele fogo novamente. A mão dela deslizou para a minha nuca, os dedos se entrelaçando no meu cabelo solto, puxando-me suavemente para diminuir os últimos milímetros que nos separavam. O beijo era iminente, uma certeza gravitacional que pairava no ar carregado daquela madrugada chuvosa. Mas então, o reflexo de nós duas no vidro escuro do forno atrás dela chamou minha atenção. Uma imagem distorcida que trouxe a realidade caindo sobre mim como uma bigorna. Vi uma mulher de 62 anos prestes a beijar uma menina que poderia ser sua neta. E o pânico, frio e racional, tomou conta do meu peito, expulsando o calor do desejo. O medo do ridículo, o medo de estar abusando da situação, o medo de ser apenas uma velha carente se aproveitando da gratidão de uma jovem pobre, tudo isso gritou na minha mente. Recuei bruscamente, quase derrubando a taça de vinho na bancada, o som do cristal batendo na pedra soando como um tiro no silêncio. Levantei-me, trêmula e ofegante, murmurando desculpas desconexas, fugindo daquele momento, fugindo dela, fugindo de mim mesma. Vi a confusão e a mágoa passarem pelos olhos de Yasmin. Mas eu não conseguia ficar ali nem mais um segundo, pois se ficasse, eu cederia, e se eu cedesse, eu sabia que não haveria mais volta. Corri para o meu quarto como uma covarde, trancando a porta atrás de mim,
mas sabendo que não havia tranca no mundo capaz de deixar aquele sentimento do lado de fora. A luz da manhã seguinte entrou pelo meu quarto como um juiz impiedoso, iluminando não apenas os móveis de época, mas a vergonha ressaca que pulsava nas minhas têmporas. Acordei ainda vestida com o roupão de seda da noite anterior, sentindo um gosto amargo na boca que não era apenas do vinho, mas do arrependimento profundo por ter deixado as coisas irem tão longe. Levantei-me e fui direto para o espelho de corpo inteiro do closet, encarando meu reflexo com uma crueldade que eu não reservaria nem ao meu pior inimigo. O que eu vi não foi a mulher poderosa e elegante que a sociedade admirava, mas uma senhora de 62 anos iludida, tentando desesperadamente reter uma juventude que já tinha escoado pelo ralo há décadas. Passei os dedos pelas linhas finas ao redor dos meus olhos, aquelas que nem o melhor dermatologista conseguia apagar totalmente, e senti um nojo súbito da minha própria carência. Como eu pude ser tão patética a ponto de achar que uma menina de 22 anos, no auge de sua beleza e vitalidade, poderia sentir algo real por mim? A voz da minha insegurança gritava que aquilo na cozinha não foi desejo. Foi apenas a gratidão de uma funcionária pobre, encurralada pela patroa rica e carente. Eu me senti uma predadora. Uma daquelas velhas ridículas que compram afeto, repetindo o mesmo comportamento dos homens que eu tanto critiquei a vida toda. Imediatamente, peguei meu telefone com mãos trêmulas e liguei para o spa, adotando meu tom mais gélido e imperioso para mascarar o tremor na minha voz. Cancelei todas as sessões agendadas para o próximo mês, inventando uma viagem de emergência para a Europa, que eu não tinha a menor intenção de fazer. A recepcionista tentou argumentar, dizendo que Yasmin tinha reservado horários exclusivos para mim, mas eu a cortei com rispidez, exigindo que não me incomodassem. Ao desligar, senti como se tivesse cortado o único fio de oxigênio que me mantinha respirando, mas convenci a mim mesma de que era o certo a fazer. O único jeito de manter minha dignidade intacta. Os dias que se seguiram foram um exercício de tortura solitária, onde me tranquei na minha mansão como uma prisioneira voluntária do meu próprio orgulho. Eu andava pelos corredores vazios, evitando a cozinha a todo custo, pois a simples visão da bancada de granito trazia memórias sensoriais do cheiro de baunilha dela e do quase beijo que me assombrava. Eu tentava ler, tentava trabalhar, tentava assistir televisão, mas a imagem do rosto de Yasmin, iluminado pela luz suave e cheio de adoração, sobrepunha-se a tudo. A ausência dela doía fisicamente, uma dor fantasma que se instalou no meu peito e se recusava a ir embora com analgésicos. Comecei a analisar obsessivamente meu corpo no banho, procurando cada falha, cada mancha senil, cada flacidez que justificasse minha decisão de fugir. Eu me dizia que ela sentiria nojo se me visse nua, sem a proteção das roupas de grife e da penumbra calculada, que ela veria as cicatrizes das minhas plásticas como marcas de vaidade e desespero. Essa neurose se tornou um escudo, uma forma de racionalizar meu medo de intimidade, transformando a possibilidade de amor em algo grotesco e impossível. Eu estava me protegendo da rejeição futura, rejeitando a mim mesma primeiro. Um mecanismo de defesa antigo e eficiente. Para piorar, a amiga Beatriz ligou, destilando veneno sobre como viu aquela massagista me olhando na festa, insinuando que eu deveria ter cuidado com aproveitadoras. Ouvir aquilo foi como levar um tapa, pois validava todos os meus medos mais obscuros de que o mundo nos via como uma piada ou um golpe. Desliguei o telefone sentindo-me suja, questionando se a doçura de Yasmin era real ou se eu, na minha solidão abissal, tinha inventado uma conexão que nunca existiu. A dúvida é um ácido corrosivo, e eu deixei que ela corroesse as poucas memórias bonitas que tínhamos construído. A dor nas minhas costas voltou com uma vingança brutal, o corpo somatizando a tensão emocional de estar longe das mãos que me curavam. Eu passava as noites em claro, virando de um lado para o outro na cama king size que parecia um oceano gelado, sentindo falta do calor humano que eu havia provado e rejeitado. Eu pegava o celular inúmeras vezes, abrindo o contato dela que eu tinha salvo clandestinamente, escrevendo mensagens de desculpas que eu apagava logo em seguida. O orgulho de Ana Lúcia, a Dama de Ferro, travava uma guerra sangrenta contra o coração de Ana, a mulher solitária.
Decidi que precisava sair de São Paulo, fugir da cidade onde a simples chuva me lembrava dela, onde cada esquina parecia sussurrar o nome dela. Mandei preparar a casa de campo em Campos do Jordão, um refúgio isolado nas montanhas onde eu poderia me esconder do mundo e lamber minhas feridas em paz. Fiz as malas com a determinação de quem foge de um crime, querendo colocar quilômetros de distância entre minha sanidade e os olhos cor-de-mel de Yasmin. Eu acreditava tolamente que o ar da montanha e a distância física seriam suficientes para curar essa paixão inconveniente. A viagem foi silenciosa e melancólica, e ao chegar na serra, o frio intenso apenas espelhou o que eu sentia por dentro. Passei 2 semanas lá, bebendo mais vinho do que deveria, olhando para as lareiras crepitantes e vendo apenas cinzas. A natureza exuberante ao redor não me comovia. Tudo parecia cinza e sem vida, sem a lente colorida que a presença dela me emprestava. Eu estava punindo a mim mesma. E o pior de tudo é que eu sabia que estava punindo ela também, com meu silêncio covarde e inexplicado. No 15º dia de exílio, a raiva de mim mesma começou a ceder lugar a uma saudade insuportável e a uma preocupação genuína. Como ela estaria? Será que ela achou que fez algo errado? Será que ela estava precisando do dinheiro das sessões que eu cancelei abruptamente? A consciência pesou toneladas, e a imagem dela triste, achando que tinha me ofendido, começou a me atormentar mais do que o medo de parecer ridícula. Percebi que minha vaidade estava custando a única amizade verdadeira que eu fiz em anos. Decidi voltar para São Paulo numa manhã de neblina, com o coração na boca, decidida a engolir meu orgulho e retomar, pelo menos, a relação profissional. Eu diria que estive doente, que precisei viajar a negócios, qualquer mentira branca para justificar meu sumiço e poder ver o rosto dela novamente. Eu me contentaria com a massagem, com a conversa, com o sorriso. Eu trancaria o desejo no porão da minha mente e seria apenas a cliente generosa. O plano parecia perfeito e seguro, uma forma de tê-la por perto sem os riscos do romance. Cheguei ao spa na tarde daquela terça-feira, sem avisar, sentindo aquele frio na barriga familiar de quem vai encontrar um amor secreto. Caminhei até a recepção com meu melhor sorriso de nada aconteceu, pronta para pedir que chamassem Yasmin e pagando qualquer taxa extra necessária. Mas o olhar da recepcionista quando me viu não foi de boas-vindas. Foi um olhar de pânico contido e constrangimento. Quando perguntei por Yasmin, a resposta que recebi fez o chão de mármore polido desaparecer sob os meus pés, lançando-me em um abismo de culpa que eu não sabia como escalar. A recepcionista evitou meus olhos, fingindo organizar papéis sobre o balcão de vidro, enquanto me dava a notícia que caiu sobre minha cabeça como uma sentença de morte. Yasmin havia sido desligada do quadro de funcionários há 2 semanas, logo após o meu sumiço repentino, e uma reclamação formal enviada por uma convidada da minha festa. Senti o sangue drenar do meu rosto quando a moça explicou, com voz baixa e constrangida, que a gerência achou melhor evitar problemas com clientes de alto padrão. A minha amiga Beatriz, em sua crueldade mesquinha, ligou para o spa alegando que Yasmin tinha sido insolente. E o meu silêncio covarde nas semanas seguintes serviu como a confirmação tácita de que eu também estava insatisfeita. Saí do spa cambaleando, não por causa dos saltos altos, mas pelo peso insuportável da minha própria omissão que destruiu a vida de alguém inocente. Eu, que me julgava a protetora naquela noite, fui a verdadeira causadora da desgraça dela, permitindo que minha insegurança e meu orgulho a deixassem desamparada contra os lobos da minha classe social. Entrei no carro gritando com o motorista, ordenando que ele dirigisse imediatamente para o endereço na Zona Leste que eu tinha memorizado naquela noite de chuva. Eu não me importava com a segurança, com o horário ou com o que diriam. Eu precisava reparar o erro grotesco que cometi, ou jamais conseguiria dormir em paz novamente. O trajeto até o bairro de Yasmin parecia interminável, uma descida aos círculos de um inferno urbano que eu ignorava do alto da minha cobertura. A paisagem mudava drasticamente pela janela, os prédios espelhados dando lugar a construções inacabadas, fiação exposta e um comércio vibrante e caótico que pulsava sobrevivência. Eu olhava para aquelas ruas cheias de gente batalhadora e sentia vergonha do meu conforto.
Vergonha de ter brincado com a subsistência de uma menina que não tinha a rede de segurança que eu tinha. O meu medo de parecer ridícula tinha custado o emprego que pagava a faculdade dela. E essa constatação era um ácido corroendo meu estômago. Quando o carro finalmente parou na rua estreita que ela havia indicado naquela noite, o motorista travou as portas, nervoso com os olhares curiosos da vizinhança. Mas a casa de portão de ferro estava fechada e silenciosa, sem sinal de vida, o que me fez entrar em pânico imediato. Perguntei a uma senhora que varria a calçada ao lado se ela conhecia Yasmin, e ela me indicou, com um gesto desconfiado, um pequeno salão de beleza na esquina de baixo. Disse que a menina das massagens estava fazendo bicos lá para conseguir pagar as contas do mês, já que tinha perdido o emprego no centro. Desci do carro, ignorando os protestos do meu segurança, caminhando com minhas roupas de grife pelo asfalto irregular, até o pequeno estabelecimento com a fachada descascada. O cheiro que me recebeu ao abrir a porta de vidro não era o aroma suave de óleos essenciais, mas o cheiro forte e químico de amônia, acetona e laque barato. O lugar era barulhento, com um rádio tocando música alta, secadores ligados e conversas gritadas, o oposto absoluto do santuário de paz, onde eu costumava encontrá-la. Meus olhos varreram o ambiente apertado, buscando desesperadamente pela figura que se tornara o centro do meu mundo. Eu a encontrei no fundo do salão, sentada em um banquinho baixo de plástico, fazendo as unhas do pé de uma cliente que falava ao celular sem parar. Ver Yasmin ali, com as costas curvadas e a expressão exausta, usando um avental manchado em vez do uniforme branco impecável, foi como levar um soco no peito. As mãos dela, aquelas mãos mágicas que tinham o dom de curar almas e aliviar dores profundas, agora estavam reduzidas a lixar calosidades por trocados. Ela parecia menor, a luz dos olhos cor de mel ofuscada pelo cansaço e pela humilhação de ter retrocedido tantos passos em sua jornada. Fiquei parada na entrada, paralisada pela culpa, sentindo-me uma intrusa obscena com minha bolsa de couro, que valia mais do que aquele salão inteiro. Quando ela levantou o rosto para pegar um alicate, seus olhos encontraram os meus, e eu vi o choque percorrer o corpo dela como uma descarga elétrica. Ela não sorriu. A expressão dela endureceu, transformando-se em uma máscara de mágoa e defesa que eu nunca tinha visto antes. Ela pediu licença à cliente com voz trêmula e se levantou, limpando as mãos no avental com gestos nervosos, caminhando em minha direção como quem caminha para o abate. Nós saímos para a calçada, longe do barulho e dos olhares curiosos das outras funcionárias. E o silêncio que se instalou entre nós era pesado e cheio de arestas. Tentei começar a falar, tentei dizer que sentia muito, mas as palavras pareciam vazias e insuficientes diante da realidade concreta da demissão dela. Ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez, não via a admiradora doce, mas uma mulher ferida que exigia respeito. Ela perguntou com a voz embargada se eu tinha ido até lá para terminar o serviço que minha amiga começou, ou se eu tinha ido apenas para ver onde a pobre coitada tinha ido parar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer insulto, porque continham uma verdade parcial que eu não podia negar. Eu a tinha abandonado. Segurei as mãos dela num impulso, sentindo a pele áspera e ressecada pelos produtos químicos, e implorei que ela me escutasse, que eu não sabia da demissão até aquela manhã. Expliquei, atropelando as palavras, que eu tinha me afastado por medo dos meus próprios sentimentos, e não por causa dela. Vi a confusão nos olhos dela, a luta interna entre a raiva justificada e o carinho que ela ainda nutria por mim, apesar de tudo. Confessei a ela, ali no meio da rua movimentada da periferia, que eu fui uma covarde, que permiti que fofocas destruíssem o que ela estava construindo. Disse que o sumiço não foi rejeição a ela, mas rejeição a mim mesma, porque eu não sabia lidar com a intensidade do que sentia quando estava perto dela. Yasmin ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela fizesse menção de secá-las. Ela soltou minhas mãos devagar e disse que meu medo tinha custado a mensalidade da faculdade dela, que meu medo tinha consequências reais na vida de quem não tem conta bancária recheada. Aquele momento de honestidade brutal quebrou a última camada de arrogância que ainda restava em mim. Eu não era a salvadora. Eu era o desastre.
Perguntei o que eu podia fazer para consertar. Não com dinheiro, mas com atitudes, colocando-me à disposição dela de uma forma que nunca fiz com ninguém. Eu disse que não sairia dali, que ficaria sentada naquela calçada se fosse preciso, até que ela me desse uma chance de reparar o dano. Eu estava disposta a perder a dignidade social para recuperar a dignidade humana que ela me ensinou a ter. Ela suspirou fundo, olhando para o salão barulhento atrás de nós e depois para o meu carro blindado parado na esquina, medindo o abismo entre nós. Por fim, ela disse que seu turno acabava em 10 minutos e que se eu quisesse conversar de verdade, sem fugir e sem mentir, ela aceitaria uma carona até um parque próximo. Aquela pequena concessão foi a tábua de salvação que eu agarrei com todas as forças. Esperei por ela encostada na parede descascada, sob o sol forte da tarde, sentindo que, pela primeira vez na vida, eu estava exatamente onde deveria estar, esperando por alguém que valia a pena. Caminhamos até um banco de concreto afastado na praça vizinha, sob a sombra de uma árvore antiga que parecia proteger nossa conversa do caos urbano ao redor. Yasmin sentou-se mantendo uma distância segura, os braços cruzados sobre o peito em um gesto clássico de autoproteção, enquanto eu permanecia na ponta do banco, sentindo-me como uma réu aguardando o veredito. O sol da tarde começava a cair, tingindo o céu de um laranja melancólico que combinava perfeitamente com o peso no meu estômago. Eu sabia que aquele era o momento da verdade, e que minhas armas habituais, dinheiro, influência e arrogância, seriam inúteis ali. Comecei a falar com a voz trêmula, atropelando as palavras na tentativa desesperada de consertar o inoparável. Ofereci ligar imediatamente para o dono do spa e exigir a readmissão dela. Prometi pagar o dobro do salário que ela recebia. Garanti que cobriria todas as mensalidades atrasadas da faculdade. Eu estava jogando soluções práticas sobre uma ferida emocional, agindo como a empresária eficiente que resolve crises com talão de cheques, sem perceber que cada oferta financeira só aumentava a barreira entre nós. Eu estava tentando comprar o perdão dela porque não sabia como pedi-lo de outra forma. Yasmin me interrompeu com um gesto suave, mas firme, levantando a mão para silenciar meu fluxo de promessas vazias. Ela virou o rosto para mim, e a expressão dela não era de ambição ou alívio pelas ofertas, mas de uma decepção profunda que doeu mais do que um tapa. Ela disse calmamente que não queria meu dinheiro, que não queria que eu usasse minha influência para salvá-la, como se ela fosse um projeto de caridade ou um animal de estimação ferido. Ela disse que sabia se virar, que sempre soube, e que a dignidade dela não estava à venda. O que eu quero saber, dona Ana, ela disse, enfatizando o dona com uma formalidade dolorosa, é por que a senhora fugiu. Por que, depois daquela noite na cozinha, onde a gente quase se tocou de verdade, a senhora me tratou como se eu fosse uma doença contagiosa? A pergunta pairou no ar entre nós, crua e direta, exigindo uma honestidade que eu passei a vida inteira evitando. Ela não estava cobrando o emprego perdido. Ela estava cobrando a conexão humana que eu tinha rompido brutalmente sem explicação. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, uma sensação estranha e aterrorizante para alguém que não chorava na frente de ninguém há mais de 20 anos. A máscara de mulher inabalável, construída com tanto esforço e tantas cirurgias, começou a rachar ali, naquele banco de praça sujo na zona leste. Eu olhei para as minhas mãos, adornadas com anéis caros, e as vi como realmente eram. Mãos velhas, solitárias e vazias. Não havia mais como mentir, não para ela, e principalmente, não para mim mesma. Respirei fundo, engolindo o nó na garganta, e confessei a verdade vergonhosa. Disse a ela que fugi porque tive medo, um medo paralisante e ridículo. Contei que quando vi nosso reflexo no vidro do forno naquela noite, não vi duas mulheres apaixonadas. Vi uma velha patética tentando se agarrar à juventude de uma menina. Disse que tive pavor de que ela sentisse nojo de mim, de que ela estivesse ali apenas por obrigação ou interesse, e que eu seria a piada da história, a senhora rica enganada pela própria carência. As palavras saíram como um vômito emocional, liberando décadas de insegurança reprimida. Falei sobre como é difícil envelhecer em um mundo que só valoriza o novo,
sobre como me sinto invisível apesar da fortuna, sobre como o toque dela me fez sentir viva de um jeito que eu não me sentia no direito de ser. Enquanto eu falava, as lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo quentes pelo meu rosto, estragando a maquiagem, expondo a Ana Lúcia real, frágil e humana, despida de qualquer artifício. Eu cobri o rosto com as mãos, envergonhada por estar desmoronando em público, esperando que ela se levantasse e fosse embora, confirmando meus piores medos. Mas o que senti em seguida não foi o som de passos se afastando. Foi o toque quente e familiar das mãos dela nos meus pulsos, afastando gentilmente minhas mãos do meu rosto. Abri os olhos molhados e a encontrei muito próxima, invadindo meu espaço pessoal não com julgamento, mas com uma ternura avassaladora. Yasmin não estava com pena. Ela estava comovida. Ela segurou meu rosto entre as mãos calejadas, os polegares limpando minhas lágrimas com uma delicadeza que eu não merecia. Ela disse, olhando no fundo dos meus olhos, que eu era a mulher mais cega que ela conhecia. Disse que nunca olhou para o meu dinheiro ou para a minha idade, mas para a mulher que a defendeu na festa, para a mulher que parou o carro na chuva, para a mulher que tinha uma alma que ela conseguia sentir através da pele. Ela sussurrou que o medo era normal, mas que eu não tinha o direito de decidir por ela o que ela sentia. Disse que, naquela cozinha, ela não queria beijar a minha carteira. Ela queria beijar a minha boca. E que a única coisa ridícula naquela história toda era eu achar que não merecia ser amada. Ouvir aquilo, dito com tanta simplicidade e certeza, foi como se uma represa se rompesse dentro de mim, lavando toda a culpa e todo o medo que eu carregava. Eu segurei as mãos dela que estavam no meu rosto, beijando a palma de cada uma, num gesto de devoção e agradecimento. Pedi perdão, não com presentes caros, mas com a alma exposta, prometendo que nunca mais fugiria, que nunca mais a deixaria no escuro. Ela sorriu, aquele sorriso que fazia o sol parecer pálido, e disse que eu ainda tinha muito trabalho para fazer para compensar o susto, mas que ela estava disposta a me dar uma segunda chance se eu prometesse ser corajosa. A praça ao nosso redor parecia ter desaparecido. Os barulhos da cidade eram apenas um zumbido distante. Ali, naquele banco simples, selamos um pacto silencioso de recomeço. Eu perguntei se ela aceitaria ir comigo, não para o spa, mas para a minha casa, para que pudéssemos terminar aquela conversa longe dos olhos do mundo, em um lugar onde eu pudesse mostrar a ela quem eu realmente era, sem interrupções e sem medos. Yasmin assentiu devagar, os olhos escurecendo com uma promessa de intimidade que fez meu coração disparar novamente. Mas desta vez, não de pânico, e sim de antecipação. Levantamo-nos juntas, e eu não soltei a mão dela enquanto caminhávamos de volta para o carro. Eu sabia que a viagem de volta não seria apenas um deslocamento geográfico, mas a travessia final para uma nova fase da minha vida, onde a armadura de ouro seria deixada na porta e apenas a pele, sensível e real, entraria. A viagem de volta para a minha casa foi feita num silêncio carregado de eletricidade, onde o simples roçar dos nossos braços no banco de couro do carro enviava sinais de alerta para cada nervo do meu corpo. Quando entramos na mansão, dispensei os funcionários com uma pressa que beirava a indelicadeza, trancando a porta principal como se quisesse deixar o mundo inteiro do lado de fora. A casa, que sempre me pareceu um mausoléu frio e vasto demais, subitamente encolheu, tornando-se um cenário íntimo e privado, iluminado apenas pelas luzes indiretas do corredor que levava ao meu quarto. Eu estava tremendo, não de frio, mas de uma mistura avassaladora de desejo e um terror profundo de me expor completamente. No santuário do meu quarto, com as cortinas pesadas fechadas contra a noite de São Paulo, a realidade do que estava para acontecer me atingiu. Eu caminhei até o abajur de canto para apagá-lo, instintivamente buscando a proteção da escuridão total para esconder as marcas que o tempo e os cirurgiões deixaram na minha pele. Mas a mão de Yasmin interceptou a minha antes que eu alcançasse o interruptor, segurando meus dedos com firmeza. Ela sussurrou que queria me ver, que não tinha vindo até ali para ficar no escuro,
E aquele pedido simples foi o primeiro teste da minha coragem naquela noite. Deixei a luz âmbar acesa, uma penumbra dourada que desenhava sombras suaves no ambiente, e me virei para encará-la. Ela se aproximou devagar, com a reverência de quem entra em um templo sagrado, e começou a desabotoar o meu casaco com uma paciência que eu desconhecia. Cada botão que se soltava era uma camada da minha armadura caindo por terra, deixando-me exposta não apenas fisicamente, mas emocionalmente nua diante dela. Eu prendi a respiração, encolhendo a barriga e endireitando a postura, tentando sustentar a imagem de perfeição que eu vendia a vida toda. Mas Yasmin, com sua sabedoria silenciosa, pousou as mãos na minha cintura e me puxou para perto, colando seu corpo jovem e quente ao meu, quebrando a rigidez da minha pose defensiva. Quando o vestido de seda deslizou para o chão, restando apenas a lingerie de renda que eu usava como uma segunda pele cara, fechei os olhos com força, esperando o julgamento. Eu sabia onde estavam todas as cicatrizes. As linhas finas atrás das orelhas, as marcas discretas sob os seios, a cicatriz da cesariana que meus filhos deixaram e que eu cobria com vergonha. Eu me sentia um mapa de correções, uma obra de arte restaurada tantas vezes que a originalidade se perdera. Mas o que senti não foram olhos críticos, e sim lábios quentes beijando meu ombro, descendo pelo pescoço, murmurando palavras de adoração que meu cérebro cínico lutava para aceitar. Yasmin me guiou até a cama, e a inversão de papéis foi completa. Eu, a mulher poderosa que comandava impérios, me tornei dócil e entregue nas mãos da menina que um dia eu contratei. Ela não me tocou como a massagista técnica do spa. O toque dela agora era sôfrego, possessivo, carregado de uma fome que me fez arfar. Ela percorreu meu corpo com as pontas dos dedos, mapeando cada curva, parando propositalmente sobre as áreas que eu mais odiava. Quando ela beijou a cicatriz no meu abdômen, eu tentei cobri-la com a mão, num reflexo de autoproteção. Mas ela afastou meus dedos e beijou novamente, consagrando aquela marca como parte da minha história, e não como um defeito. A sensação da pele dela contra a minha era um contraste de texturas que me embriagava, a firmeza elástica da juventude dela contra a suavidade madura do meu corpo. O cheiro dela, uma mistura natural de pele limpa e aquele leve aroma de baunilha, invadiu meus sentidos, apagando qualquer vestígio dos perfumes caros e artificiais que eu costumava usar. Eu me perdi no sabor do beijo dela, um beijo profundo e lento, que tinha gosto de promessa e de redenção. Pela primeira vez em décadas, eu não estava performando. Não estava preocupada com o ângulo do meu rosto, ou se a luz me favorecia. Eu estava apenas sentindo, vivendo o momento com uma intensidade que eu julgava impossível para a minha idade. Houve um momento em que a vergonha tentou retornar, quando a luz incidiu diretamente sobre minhas pernas, revelando veias e imperfeições que o dinheiro não apagou. Mas Yasmin, percebendo minha atenção, olhou nos meus olhos com uma intensidade feroz e disse que eu era perfeita, que cada ano vivido me tornava mais interessante do que qualquer menina de 20 anos que não sabia nada da vida. Ela me fez acreditar naquilo, não com argumentos lógicos, mas com a forma como o corpo dela reagia ao meu, com os suspiros genuínos que eu arrancava dela quando minhas mãos exploravam suas costas e seu cabelo. A intimidade que compartilhamos naquela cama transcendeu o físico. Foi um diálogo de almas que estavam famintas há muito tempo. Eu, faminta de ser vista como mulher e não como um cheque em branco. Ela, faminta de ser vista como porto seguro e não como mão de obra. Cada toque dela lavava um pouco do meu cinismo, cada abraço apertado derretia o gelo que cobria meu coração. Eu chorei, não de tristeza, mas de um alívio avassalador, sentindo as lágrimas molharem o travesseiro, enquanto ela me segurava firme, sussurrando que estava tudo bem, que eu podia soltar, que eu não precisava ser forte agora. Nós nos amamos com uma urgência que desafiava o tempo, misturando carícias delicadas com a paixão reprimida de meses de olhares trocados. O quarto se encheu com o som das nossas respirações e dos nossos nomes sendo ditos como preces profanas. Eu me senti renascer sob o toque dela.
redescobrindo zonas de prazer que eu achava que tinham morrido junto com a minha juventude. Yasmin me ensinou naquela noite que a beleza não mora na perfeição plástica, mas na capacidade de se entregar e de se deixar afetar pelo outro. Quando a tempestade de sensações finalmente acalmou, ficamos deitadas enlaçadas sob os lençóis de fio egípcio, num emaranhado de pernas e braços. O silêncio que se instalou não era mais aquele vazio aterrorizante que costumava habitar minha mansão. Era um silêncio preenchido, morno e confortável. Eu apoiei a cabeça no peito dela, ouvindo o coração jovem bater forte e ritmado, e senti uma paz absoluta que nenhum remédio para dormir jamais me proporcionou. Eu acariciava o braço dela, maravilhada com o fato de que ela estava realmente ali, de que não tinha fugido, de que tinha escolhido ficar comigo. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira e vi que a madrugada já ia alta. Mas eu não queria dormir. Não queria perder nem um segundo daquela realidade mágica. Yasmin parecia adormecer, a respiração ficando pesada, e eu fiquei velando o sono dela, sentindo-me a mulher mais sortuda e aterrorizada do mundo. Sortuda por ter encontrado aquele oásis no deserto da minha vida, e aterrorizada porque agora eu tinha muito a perder. Eu sabia que o mundo lá fora, com seus preconceitos e regras cruéis, acordaria junto com o sol. E como se o destino quisesse testar minha nova felicidade, ouvi um barulho distante no andar de baixo, o som inconfundível do portão da garagem abrindo e fechando, seguido por passos pesados na escada. Meu corpo enrijeceu instantaneamente nos braços de Yasmin. Eu reconheceria aqueles passos em qualquer lugar. Era meu filho mais velho, que tinha a chave de casa e o péssimo hábito de aparecer, sem avisar quando precisava de dinheiro ou estava em crise. A bolha de perfeição estava prestes a estourar, e eu teria que decidir, em questão de segundos, se esconderia Yasmin como um segredo sujo ou se enfrentaria a minha própria família por ela. O som da porta batendo no andar de baixo reverberou pelo quarto como um trovão, estilhaçando a paz frágil que tínhamos construído naquela madrugada. Yasmin acordou num sobressalto, os olhos arregalados de susto, tateando o lençol para cobrir o corpo nu, enquanto o instinto de sobrevivência gritava no meu ouvido para esconder tudo aquilo. Meu coração disparou num ritmo doloroso, bombardeando meu peito com a vergonha antiga de ser flagrada fazendo algo errado, como se eu fosse uma adolescente, irresponsável e não a dona daquela casa. Ouvi a voz do meu filho mais velho ecoar pelo hall de entrada, chamando meu nome com aquela impaciência arrogante de quem acha que o mundo deve parar para atendê-lo. Pulei da cama, tonta e desorientada, catando meu hobby de seda no chão com mãos trêmulas, tentando compor minimamente a figura de autoridade que ele esperava encontrar. Olhei para Yasmin, que já estava de pé, vestindo as roupas simples do dia anterior, com uma pressa humilhante, a expressão de medo voltando ao rosto dela, apagando o brilho da nossa noite. Eu queria dizer para ela ficar, para ela não se esconder, mas o hábito de manter as aparências era um vício de décadas que eu ainda não tinha conseguido largar completamente. Sussurrei um pedido de desculpas mudo e saí do quarto, fechando a porta atrás de mim, pronta para interceptar o intruso antes que ele subisse as escadas. Encontrei meu filho no meio da sala de estar, andando de um lado para o outro com a agitação nervosa de quem tem dívidas de jogo ou problemas com a justiça. Situações que eu já tinha financiado tantas vezes. Ele nem percebeu minha palidez ou o tremor nas minhas mãos. Foi logo despejando seus problemas, reclamando que o cartão de crédito estava bloqueado e que precisava de uma transferência urgente para fechar um negócio imperdível. Olhei para aquele homem de 35 anos, vestido com roupas de marca que eu paguei, e senti um cansaço existencial profundo, percebendo que ele não estava ali para ver a mãe, mas para visitar o caixa eletrônico. Enquanto ele falava sem parar sobre cifras e prazos, os olhos dele varreram a sala e pararam subitamente sobre a poltrona onde a bolsa surrada de Yasmin e o casaco de lã barato estavam pousados. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele franziu a testa, reconhecendo aqueles objetos como estranhos ao ecossistema de luxo da nossa casa. Itens que não pertenciam à casta de pessoas que frequentavam aquele endereço. Ele perguntou:
com um tom de deboche e desconfiança. Se eu tinha trocado a equipe de limpeza ou se estava recebendo doações para a caridade na sala de estar. Antes que eu pudesse inventar uma mentira conveniente, a porta do meu quarto se abriu no topo da escada. Yasmin apareceu no guarda-corpo, já vestida, com a dignidade erguida apesar do medo visível em sua postura. O olhar do meu filho subiu até ela, e eu vi a compreensão lenta e maliciosa transformar o rosto dele numa máscara de desprezo. Ele olhou para ela, depois para mim, depois para a hora no relógio de parede, conectando os pontos com uma rapidez cruel. A expressão dele não foi de choque moral, mas de um nojo elitista, como se tivesse encontrado um inseto na sopa cara do jantar. Ele soltou uma risada seca e amarga, apontando para Yasmin sem o menor respeito, e perguntou se era nisso que eu estava gastando a herança dele agora. A frase me atingiu como um tapa físico. A herança dele. Para ele, meu dinheiro e minha vida eram apenas ativos esperando para serem liquidados em seu benefício, e minha felicidade era um gasto desnecessário. Ele se virou para Yasmin e perguntou quanto ela cobrava pelo pacote completo, insinuando que ela era apenas uma garota de programa, aproveitando-se da carência de uma velha rica. Vi Yasmin recuar um passo, os olhos enchendo de lágrimas, ferida na alma pela brutalidade daquelas palavras. A Ana Lúcia de antigamente, a socialite preocupada com escândalos. Teria pedido para Yasmin sair. Teria acalmado o filho com um cheque e varrido a sujeira para debaixo do tapete persa. Mas ao ver a mulher que me amou com tanta doçura ser humilhada dentro da minha própria casa, algo primitivo e feroz despertou dentro de mim. A vergonha que eu sentia evaporou, substituída por uma raiva límpida e justiceira. Desci os últimos degraus da escada com a firmeza de uma rainha, ignorando as pernas que tremiam, e parei entre ele e ela, usando meu corpo como escudo. Olhei nos olhos do meu filho, os mesmos olhos que eu mimei a vida inteira, e disse com uma voz baixa e gélida para ele nunca mais falar com ela naquele tom. Disse que Yasmin não estava cobrando nada, que ela estava ali porque eu a convidei, e que ela era a única pessoa naquela sala que estava ali por mim, e não pelo que eu tinha no banco. Ele tentou argumentar, gritando que eu estava louca, que estava senil, que aquela menina da favela só queria dar o golpe do baú e que eu seria motivo de piada em toda a sociedade paulistana. Ele usou todas as armas do preconceito, a diferença de idade, a classe social, a origem dela, tentando me diminuir para me controlar. Mas cada insulto que ele lançava só servia para deixar mais claro o abismo moral entre ele e Yasmin. Enquanto ele gritava por dinheiro, ela chorava em silêncio pela minha honra. Respirei fundo e fiz a escolha mais difícil e libertadora da minha vida. Disse ao meu filho que o cartão continuaria bloqueado e que ele deveria sair da minha casa imediatamente. Disse que o dinheiro era meu, fruto do meu trabalho e dos meus divórcios, e que eu o gastaria como quisesse, com quem quisesse. Se ele achava que minha felicidade era um constrangimento, então ele não precisava fazer parte da minha vida até aprender a respeitar as minhas escolhas. Apontei para a porta, mantendo o olhar fixo no dele, desafiando-o a me desobedecer. Ele ficou boquiaberto, chocado com a rejeição inédita da mãe que sempre cedeu a tudo. Murmurou mais alguns xingamentos, olhou para Yasmin com ódio e saiu batendo a porta com tanta força que os cristais no armário tilintaram. O barulho final do carro arrancando na rua foi o som do cordão umbilical tóxico sendo cortado. A casa mergulhou no silêncio novamente, mas dessa vez não parecia vazia, parecia limpa. Virei-me para Yasmin, que ainda estava parada no topo da escada, agarrada ao corrimão como se fosse uma tábua de salvação num naufrágio. Subi os degraus devagar, sentindo o peso da minha decisão, mas também uma leveza inédita. Quando cheguei perto dela, não precisei dizer nada. Ela viu no meu rosto que eu não tinha escolhido o sangue. Tinha escolhido o amor. Ela me abraçou ali mesmo, no corredor, chorando no meu ombro. E eu acariciei os cabelos dela, sabendo que tinha acabado de comprar a briga mais difícil da minha vida, mas que pela primeira vez eu tinha alguém por quem valia a pena lutar.
Os meses que se seguiram àquela noite de confronto foram marcados por um escândalo silencioso que varreu a alta sociedade paulistana, sussurrado em jantares onde não fui mais convidada. Meu telefone parou de tocar com convites para festas beneficentes, e os chamados amigos desapareceram como fumaça, provando que sua lealdade era tão artificial quanto seus sorrisos. No entanto, estranhamente, o isolamento social não me trouxe a solidão que eu temia, mas sim uma liberdade embriagante que eu nunca soube que desejava. Pela primeira vez em 62 anos, minha casa não era um palco para a plateia alheia, mas um lar verdadeiro onde eu podia andar descalça e sem maquiagem. A rotina que construímos juntas é simples, quase banal aos olhos de quem busca grandes emoções, mas para mim é a definição absoluta de luxo. Yasmin continua estudando, agora com a tranquilidade de quem não precisa escolher entre comer ou pagar a mensalidade, e vê-la debruçada sobre os livros na mesa da sala é minha visão favorita. Eu não me tornei a velha que banca a jovem, como meu filho previu com tanto veneno. Tornei-me a parceira que apoia o voo de quem ama. E ela, com sua sabedoria inata, não me deixa pagar tudo, insistindo em dividir as pequenas contas com o dinheiro do estágio, mantendo a dignidade e o equilíbrio da nossa relação. Minha aparência mudou, não porque deixei de me cuidar, mas porque a necessidade neurótica de perfeição perdeu o sentido diante do olhar de adoração que recebo todos os dias. Deixei de pintar o cabelo com aquela frequência obsessiva, permitindo que alguns fios brancos apareçam, e troquei os vestidos apertados por roupas que me permitem respirar e abraçar. Yasmin diz que fico mais bonita assim, ao natural. E pela primeira vez na vida, quando olho no espelho, eu acredito. As cicatrizes que antes eu escondia com vergonha agora são apenas mapas do meu passado. Histórias que ela conhece e beija sem julgamento. Ainda enfrentamos olhares tortos quando saímos de mãos dadas para jantar ou passear no parque. O julgamento velado de quem não aceita o amor fora dos padrões. No começo, eu apertava a mão dela com força, tensa, pronta para defender ou fugir. Mas Yasmin me ensinou a ignorar a plateia e focar no palco. Hoje, eu sustento o olhar dos curiosos com um sorriso tranquilo, desafiando-os a serem tão felizes quanto eu sou. Percebi que o constrangimento não é nosso, é deles, presos em suas caixinhas mentais enquanto nós vivemos a plenitude. Meu filho ainda mantém distância, ligando apenas em datas protocolares, e essa ferida ainda dói um pouco, como uma dor fantasma em dias de chuva. Mas aprendi que não posso sacrificar minha vida para manter a herança dele intacta ou o ego dele inflado. A família que tenho hoje é aquela que escolhi e que me escolheu. Yasmin, suas amigas barulhentas da faculdade que enchem minha casa de risadas nos fins de semana e a paz que conquistei. Descobri que o sangue é um laço forte, mas o amor diário e o cuidado mútuo são laços indestrutíveis. Viajamos para a Europa no mês passado, não para as boutiques de Paris que eu já conhecia de cor, mas para pequenas vilas na Toscana, onde ninguém sabia meu sobrenome. Ver Yasmin experimentando vinhos e chorando diante de obras de arte me fez redescobrir o mundo através dos olhos dela, com um frescor que o cinismo da riqueza tinha me roubado. Não era eu apresentando o mundo a ela. Era ela me ensinando a sentir o mundo novamente. Cada pôr do sol compartilhado, cada caminhada sem rumo, valia mais do que qualquer joia que já acumulei no cofre. As massagens ainda acontecem, mas agora não há hora marcada. Não há transação financeira e não há a frieza profissional do spa. São momentos de conexão profunda no silêncio do nosso quarto, onde as mãos dela continuam curando dores que remédio nenhum alcança. E eu também aprendi a tocar, a retribuir, a cuidar do cansaço dela depois de um dia longo de estudos. Descobri que minhas mãos, antes habituadas apenas a assinar cheques e segurar taças, também sabem fazer carinho e trazer alívio. Às vezes, acordo no meio da noite e fico observando-a dormir, com o rosto sereno iluminado pela luz da lua que entra pela janela aberta. O medo de perdê-la ainda visita meus pensamentos. A insegurança sobre a diferença de idade sussurra que um dia ela pode querer alguém mais jovem. Mas então ela se mexe no sono
e busca meu corpo instintivamente, e esse medo se dissipa, substituído pela gratidão pelo presente. O futuro é incerto para todos, ricos ou pobres, jovens ou velhos. E eu decidi não desperdiçar o hoje sofrendo pelo amanhã. Ana Lúcia, a Dama de Ferro, morreu naquela noite de chuva dentro do carro blindado. A mulher que existe hoje é apenas Ana, vulnerável, feliz e profundamente humana. O inverno da minha alma finalmente acabou, derretido pelo calor daquelas mãos que, sem saber, me resgataram de mim mesma. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente, mas sei que cada um deles será vivido com a intensidade de quem descobriu que nunca é tarde para recomeçar. O amor não salvou minha vida. Ele me deu uma vida que valesse a pena ser salva. E enquanto eu tiver o toque de Yasmin e a coragem de ser eu mesma, sei que serei a mulher mais rica do mundo, de uma forma que o dinheiro jamais poderia comprar.